Boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui do perfil. Eu sou a Adriana Soares e nesse perfil eu ensino tudo o que você precisa para viver da edição de vídeo, começando do zero, sem sair da sua casa, né, podendo fazer seus próprios horários. Então, tudo que você precisa para viver da edição de vídeo você aprende aqui. Hoje essa live é de perguntas e respostas. Quem for tendo dúvidas, né, ao longo da live vai perguntando, fica à vontade. Se você está assistindo na gravação, você pode deixar sua pergunta aqui nos comentários também, que eu venho aqui responder. Se alguma coisa que eu falar gerar uma pergunta, deixa a sua pergunta também. Uma das perguntas que eu respondi esses dias e que tá lá na caixinha é: cliente de edição de vídeo pede nota fiscal? Preciso emitir nota fiscal para o cliente da edição de vídeo? Se sim, como? Gente, claro que essa aqui é só uma live de perguntas e respostas, não é uma aula, né? Cabe uma aula inteira só sobre esse tema. Existem clientes e clientes, não existe receita de bolo. Cada cliente é único, vem numa situação totalmente diferente. E alguns pedem sim a nota fiscal, eles precisam, e outros não pedem, tá? E tem essa diferença, gente, porque às vezes o seu cliente, ele tem uma empresa já, né? E a empresa dele é bem estruturada, e ele faz declaração, né, de fechamento de mês, imposto de renda, e tem o contador e tudo mais. E aí ele vai sim te pedir a nota fiscal, tá? E tem cliente que não, tem cliente que tá começando ainda, que é pessoa física, né? Esse cliente não vai te pedir a nota fiscal, tá? Aí, quanto a precisar, eu já tenho que ter autorização para emitir nota fiscal e tal, para começar a editar, buscar clientes, para viver da edição de vídeo? Não, você não precisa esperar isso para você começar, não. Muito pelo contrário. Começa do zero aí, da situação que você tá, começa agora. E aí, quando for necessário, você pode ir atrás de tudo isso, tá? E por que só quando for necessário, Adriana? Mas isso não enrola? Tipo, o cliente quer, ele precisa da nota fiscal, e daí eu ainda não tenho para emitir? Não, gente, isso não é um problema. Sabe por que não é um problema? Porque para emitir nota fiscal você precisa ter um CNPJ e aí você vai e abre o seu MEI. Quando você abre o seu MEI é tudo muito rápido, tá? Você preenche lá, é tudo gratuito, 2 dias seu CNPJ tá liberado. Seu CNPJ tá liberado, o que você tem que ir é pegar o seu CNPJ e aí os seus documentos e ir lá na prefeitura da sua cidade e pedir autorização para emitir nota fiscal. Isso é um processo bem rápido, tá? A menos que na sua cidade, especificamente, seja algo muito burocrático, tá? Normalmente não é. Quando eu fiz aqui na minha cidade, eu levei tipo 5 minutos lá na prefeitura para poder ter essa liberação para emitir nota fiscal eletrônica de serviço, tá? E para fazer também meu CNPJ, eu fiz eu mesma aqui em casa, sozinha, assim. Então não teve nenhum galho, nenhum problema. Então foi tudo bem rápido. Então, assim, começa agora sem CNPJ, só com CPF. E aí, já adiantando uma pergunta que isso pode gerar, né? Ah, Adri, mas eu posso fazer contrato com o CPF? Super pode. Eu fiz, nossa, vários contratos no começo com o CPF. Até que eu peguei cliente que começou a pedir, né, nota fiscal. E aí eu fiz o meu MEI, aí eu fui e fiz tudo que precisava para emitir nota fiscal, tá? Então, assim, quando chegar esse cliente, você fala com ele: olha, eu ainda não emito, porque eu preciso aqui de uma autorização da prefeitura, mas é uma coisa simples de resolver. Se você me der um prazo aí de 2 semanas para eu te mandar a primeira nota fiscal, eu consigo te emitir essa nota fiscal sim, tá? E 15 dias, gente, é um prazo para ser tipo uma super, hiper folga, assim, porque você não vai gastar tudo isso para resolver, você não vai gastar nem uma semana, tá? E o cliente não vai achar problema nenhum, porque você vai mandar a nota para ele, tá? Ele só vai ter que esperar, assim, não vai ser no mesmo dia. Isso não é um problema, isso não tende a ser um problema, normalmente não é, tá? Eu fiz assim, eu sempre orientei meus alunos a fazerem assim e tá dando certo, né? Tanto que eu tenho alunos que estão vivendo a edição de vídeo, tá? Então essa é a primeira pergunta, né, para responder. Outra pergunta, uma pergunta que me fizeram também lá na caixinha é: qual o melhor editor de vídeo para computador? Assim, a pergunta falava: estou editando no celular, no CapCut, mas eu gostaria de começar a editar no computador. Gente, essa pergunta ela tem uma resposta muito ampla, porque tem editores e editores para cada tipo de computador, tá? Então depende do computador que você tem. Então você tem que sempre olhar a configuração do seu computador,
para você encontrar o melhor editor de vídeo para você, tá? Oi, Silvia! Boa noite, lindona! Eu uso muito, eu gosto muito, né, do Filmora. O Filmora é o meu queridinho, assim, adoro editar nele, tá? Mas se o seu computador, dependendo da configuração do seu computador, ele pode travar, tá? E aí, se for o caso, né, se o seu computador não tiver uma configuração que suporta bem o Filmora, né, que ele passa a ser pesado para aquele computador, de repente um Movável, um Shotcut te atenda muito bem, tá? E aí você tem que instalar eles e testar para você encontrar o melhor para você, tá? Agora, se o seu computador já tem uma configuração mais forte, né, mais potente, assim, que rode qualquer tipo de programa, assim, não tem esse problema de seu programa ser pesado, você pode testar aí, ó, o Filmora, né? Você pode testar DaVinci Resolve, um Adobe Premiere, né, que é muito famoso, mas aí você vai ter que testar, tá? E não tem o melhor, tá, gente? Tem o melhor pra você, o que vai te atender, o que vai rodar bem no seu computador, porque todas as funcionalidades básicas que você precisa para editar um vídeo nugget, um vídeo Nutella, um vídeo CPL, igual eu expliquei ontem na live lá do YouTube, um vídeo pro YouTube mesmo, todas as funcionalidades que precisa, todos eles têm as mesmas funcionalidades, tá? Todos cortam vídeo, aumenta o som, né? Diminui o som do vídeo, tem auto-melhoramento de imagem, tem efeitos, tem textos, animações, tudo, todas essas coisas, né? Que são as coisas para editar qualquer vídeo, tem em todos os editores de vídeo, tá? Então é muito mais uma questão de adaptação, de adequação, do que o melhor editor, porque não existe o melhor, né? Existem muitos no mercado e são todos bons, assim, né? Claro, se você pode testar vários e falar, esse é melhor, esse é melhor, esse é melhor. E outra pessoa pode falar que aquele que você falou que era o melhor é o pior e vice-versa, né? Já vi muito isso acontecer, assim, entre os editores de vídeo, tá? De discordarem de qual é o melhor editor. Por quê? Porque tem o melhor editor para cada um, tá? Oi, André! Boa noite! Tudo bem? Então, uma pergunta. Ah, gostou? Fala aí, não, quero saber. Os alunos estão aqui, né? Cheio de aluno da comunidade aqui, né? Pensa, já pensou ganhar uma dessa aqui? Ué, quem sabe? Quem sabe? Não, tô planejando mais pra frente alguma coisa. Muito legal, né? A camiseta da comunidade. Inclusive, eu recebi pergunta hoje no direct, não tava nem na caixinha pra responder pra live, não, perguntando quando que vai abrir nova turma para a comunidade? Próxima, né? Quando que vai abrir a próxima turma para a comunidade? A próxima turma da comunidade é no dia 17 de outubro. Eu vou abrir as inscrições no dia 17 de outubro. Falta pouco, menos de um mês. Então, é só colocar na agenda 17 de outubro. Eu vou abrir as inscrições e aí vocês vão ter a oportunidade de entrar nessa comunidade que tá tão maravilhosa. Gente, essa comunidade é tudo de bom. Cada dia que passa, ela fica melhor ainda. A interação que tem entre os alunos dentro da comunidade, se ajudando, se incentivando, né? É incrível, sabe? É muito, muito incrível mesmo. Você andar junto com as pessoas que querem o mesmo que você, que têm o mesmo objetivo que você, isso ajuda muito, muito mesmo, tá? Ah, que bom que vocês gostaram. Boa noite, Marcela, tudo bem? Inclusive, uma pergunta aqui da caixinha é justamente sobre como não desanimar quando acontece alguma situação, né? Com algum prospecto ou alguma coisa. Gente, essas situações sempre vão acontecer, tá? Boa noite, Val, Aine, William, como vocês estão, lindonas? Sempre vão acontecer situações, tá? De repente você vai pegar um prospecto que não é tão legal assim, que não é tão simpático assim, aí você começa um trabalho, o cliente não é aquilo tudo, alguém pode ser mal educado com você. Gente, o mundo virtual é cheio de pessoas que estão no mundo real. Não, no mundo físico, né? Porque tudo é mundo real, né, gente? Não é porque vocês estão me vendo virtualmente que eu não sou de verdade, né? Mas não tem muita diferença, porque as mesmas pessoas que estão fisicamente aqui estão aí digitalmente, tá? Então sempre vão acontecer situações e situações, tá? É saber que aquela situação não representa um todo, representa uma situação, tá? Você vai perguntar pra mim se eu nunca tive um problema com uma pessoa que fosse grosseira, ou que não fosse legal, ou que eu comecei um trabalho com um cliente que não andou pra frente porque a gente não conseguiu falar a mesma língua, não foi legal, né? Foi uma experiência assim, sabe? Não foi uma boa experiência.
Aconteceu comigo também. Acontece, gente, acontece com todo mundo, né? É você saber que se você pegou um prospecto assim, ou se você começou a trabalhar com uma pessoa assim, aquela pessoa não representa todas as pessoas do mundo, né? Ela não representa todos os clientes que você vai ter. Ela é só uma pessoa. Aquela situação, ela é só uma situação, tá? É só você pensar no seu dia, né? De repente você levantou de manhã e aí, né, você, sei lá, tropeçou. Aí você fala assim, ai, o dia hoje já começou mal. E aí você encana ali naquela energia, né? Ai, tá tudo ruim. Aí tudo começa a dar errado e o seu dia todo dá errado. Mas não precisa ser assim. A sua atitude pode ser diferente. Você tropeçou e falou assim, opa, nossa senhora, ainda bem que esse aqui é só um tropeção, só no começo. Tem muito dia pela frente ainda pra ser bom. Sabe, a atitude que a gente tem em relação ao que acontece, né? Em relação às situações que acontecem com o cliente, com o prospecto, com o processo de depois da prospecção, né? Que a prospecção é só uma parte, a prospecção a pessoa vai te responder e aí você vai ter que negociar o seu portfólio, né? Aquela coisa toda. Então, assim, ainda tem um caminho, né? A prospecção não é o último passo, pelo contrário, ele é só o primeiro passo. Então, assim, durante todo esse processo podem acontecer N situações. E uma situação não representa que vai ser tudo ruim, né? Não se apeguem a uma única situação, a uma única coisa exclusivamente, né? Porque é isso que às vezes faz desanimar. Às vezes a pessoa tá naquele processo lá, ela pegou um prospecto que foi super grosseiro com ela. Aí ela fala assim, ah, não quero mais prospectar, não quero mais ter que negociar, não quero mais falar com ninguém. Ela tá abrindo mão, tá? Ela tá abrindo mão de tentar, por causa de uma situação, tá? Uma vez teve uma aluna minha uma vez, ela foi falar com uma moça que ela tava trabalhando, né? Ela já tava editando pra ela, né? Mas enfim, não tinha usado o método de precificação com ensino, nem nada. Essa cliente já começou bem no comecinho, né? Foi antes dela entrar no treinamento e tudo mais. E aí ela precisava reajustar, assim, que não tava legal o valor que ela tava recebendo em comparação com o trabalho que ela tava fazendo, né? E aí eu lembro que na época ela perguntou, eu falei assim, olha, se não tá legal pra você, não adianta você ficar arrastando uma edição de um vídeo que você não gosta de fazer, né? Que é um peso, que dá muito mais trabalho do que dinheiro, né? Só porque você não sabe direito como falar com a pessoa, né? E aí ela foi falar com a pessoa, e aí a pessoa, até então, era mil maravilhas, né? Quando foi falar em reajustar o preço, a pessoa foi super grosseira com ela, sabe? E aí eu lembro dela me contando essa história, ela falou assim, ah, eu dei uma desanimada. E eu lembro de falar pra ela justamente isso que eu tô falando pra vocês agora. E aí ela seguiu, tá? Não tem que desanimar por causa de uma situação, gente. Um dia ruim não significa uma semana ruim, um mês ruim, uma vida, uma carreira ruim, né? Uma pessoa não significa que todas as pessoas são assim, né? É igual classificar as pessoas pelo gênero, né? Ah, tal gênero não presta, tal gênero não presta, tal tipo de gente assim não presta, tal tipo de gente essa... Gente, não tem como classificar as pessoas assim, tá? Então, se acontecer alguma situação no caminho que seja desagradável, encare ela só como uma situação, tá? Teve uma vez que eu tive um cliente, né? E aí eu peguei o trabalho, só que ele ficava super me impressionando pra entregar as coisas muito rápido. E eu falando com ele, olha, eu não consigo entregar tão rápido, né? Já te falei, não sei o quê, né? Eu tenho que ter tempo pra trabalhar. A pessoa manda mensagem o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Gente, isso não existe, né? Se fosse pra ter alguém no meu pé, né? Eu não ia editar vídeo. Se fosse pra ter alguém no meu pé, eu tava trabalhando lá no mercado até hoje. Então, assim, tava uma situação super desagradável. O que eu fiz? Né? A gente encerrei com ele, devolvi o dinheiro que ele já tinha pagado e pronto, acabou, né? No dia eu fiquei bem? Não, fiquei chateada, fiquei aborrecida com aquilo. Mas aí eu pensei assim, gente, é só uma pessoa, né? Isso não significa nada, né? Isso não representa quem eu sou, não representa meu trabalho, não representa meus clientes como um todo, tá? Então é muito mais uma questão de como vocês encaram as coisas do que as coisas que acontecem propriamente dito, tá? Não é sobre o que o prospecto ou o cliente agiu ou reagiu, não. É sobre como você reagiu ao que aconteceu, tá? Então, esse é o caminho que eu diria, né? Pra vocês não desanimarem quando acontecer alguma situação chata com o cliente, ou prospecto, ou qualquer coisa do tipo, tá bom? O que postar, né? A pergunta aqui. O que postar no Instagram de editor de vídeo? Dri, criei aqui uma página no Instagram, né? Coloquei lá que eu sou editor de vídeo, que eu edito vídeo, né? O que eu coloco? O que eu publico? Uma coisa muito comum de acontecer quando a gente cria, né, o nosso primeiro perfil lá e tal,
é a gente começar a publicar tudo que a gente está aprendendo. Por exemplo, você assistiu a aula ontem, né, lá no YouTube, onde eu ensinei, né, sobre edição de vídeo CPL para infoprodutores. E aí você começa a replicar o que eu fiz ontem. Você começa a ensinar o que você acabou de aprender, tá? Aí, no seu perfil, não passa a impressão de que você é um editor de vídeo, passa a impressão de que você é alguém ensinando, tá? Esse tipo de confusão acontece, é muito comum. Eu mesmo fiz isso lá atrás, tá, gente? Eu tô falando porque passei por esse caminho, né? Eu tô falando porque eu vivi essa realidade. E aí acaba não ficando um perfil atraente, né, pro cliente. Então, assim, quando você é um editor de vídeo, você está oferecendo o seu serviço de edição de vídeo, você tem que postar coisas que mostrem que você faz aquilo, tá? Por exemplo, suponhamos que você é meu editor de vídeo, eu sou seu cliente. Uma suposição, né? E aí você editou um vídeo meu. Você pode perguntar, né? Se tiver tudo ok para o cliente, no caso, perguntar se você pode publicar. Eu posso publicar esse nugget que eu fiz pra você? Ok, vou marcar lá que vídeo feito pra minha cliente, fulano de tal, posso? Pode. Então, esse é um tipo de vídeo que você pode publicar, é um tipo de conteúdo que você pode publicar no seu Instagram. Outro, feedback de cliente. No momento que você começar a ter cliente, o seu primeiro cliente, né? Você tem lá seu primeiro cliente, você fez um vídeo pra ele, ele amou, né? Ele amou aí que você fez o vídeo pra ele, te mandou um áudio super empolgado, né? Super animado. Você pode usar isso para fazer um vídeo, né? E colocar lá a publicação do feedback do seu cliente no seu Instagram. Seu cliente mandou foi mensagem de texto? Faz um print do elogio dele e coloca lá, feedback de cliente. Coloca esse tipo de conteúdo de feedback, é muito bom para postar no Facebook, no Instagram, na sua página, né? Outra coisa que você pode colocar, qual a importância do vídeo, por exemplo, se você decidiu que você vai editar vídeo para YouTube, né? Qual a importância da frequência no vídeo do canal do YouTube? Faz um post sobre isso, para o seu cliente saber que ele precisa postar com frequência, para você dar esse tipo de informação para ele. E não para você ensinar ele a editar, tá? Até mesmo porque se ele quiser editar, ele vai estar no perfil como o meu aqui, por exemplo, onde ele vai aprender a editar. Né? Só que ele não está te perguntando como edita, ele quer que você edita para ele, né? Se é uma pessoa que está procurando editor de vídeo, é diferente, né? E aí o que quer fazer? Ele vai ter tipo de informação certa. Opa, esse aqui é o tipo de editor certo, além de tudo ele entende, né, do que eu faço, tá? Então, é essa linha que vocês devem seguir aí para fazer publicação no Instagram de editor de vídeo de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Mais perguntas, gente? Até aqui tudo ok? Todas as perguntas que eu respondi, tudo bem respondido? Inclusive, eu coloquei uma caixinha perguntando as sugestões de cores, né? Que cores vocês acham que vai ser a parede do escritório novo? Amei as respostas, gente. Vocês são ótimos. Amei as respostas. Muito bom. Depois eu vou conseguir ver, né, de quem são as respostas. E aí depois quem acertar eu vou publicar que acertou, tá? E aí, mais perguntas? Mandem as perguntas, eu quero responder as perguntas de vocês. Ah, obrigada, Silvia, obrigada. Que bom que as minhas respostas são boas. Eu sempre falo que ter clareza nas respostas é fundamental, né? Eu acho isso, eu acredito nisso, e é isso que eu pratico aqui, né? Porque quando a pessoa enrola muito para responder, ou dá voltas e não responde, ou tem uma resposta técnica demais, e aí só quem tá muito avançado entende, né? Você acaba não comunicando mesmo com quem tá aprendendo, né? Porque é cheio de termos novos quando a gente chega nesse universo, né? Então acho importante ter clareza e comunicar do jeito que todos vocês entendam. Gosto de algo motivacional. É boa, Val. A Val falando que de vez em quando colocar ali um post motivacional. Muito bacana, eu também gosto. E aí vocês podem montar uma linha, né?
Até uma outra questão sobre o Instagram, né? Ah, Adriana, não preciso postar todo dia. Não, gente, vocês não precisam postar todo dia, porque vocês não são produtores de conteúdo, vocês são editores de vídeo. Mas vocês também não podem deixar o Instagram de vocês abandonado. Por exemplo, vou postar uma vez por mês. Isso não é bacana, sabe por quê? Porque se alguém faz uma pesquisa aqui no Instagram, procurando por editor de vídeo, encontra o seu perfil e vê que tem um mês que ninguém posta nada lá, ele vai ficar na dúvida se você ainda está trabalhando, se o perfil está ativo, se você está pegando clientes, tá? Então isso é um risco quando você deixa seu perfil abandonado. Então nunca abandonem o perfil de vocês, tá? Mas também não precisa postar todo dia, não precisa ficar fazendo story toda hora, não precisa fazer nada disso assim, não precisa fazer conteúdo como um produtor de conteúdo faz, tá? É trabalhoso e vai tirar o seu foco, que é aprimorar sua edição, prospectar por mais clientes, né, e tudo mais. Então, o que você faz? Você faz ali uma programação mais ou menos, vou postar 3 posts por semana, né? Um motivacional, um de feedback se eu tiver e um de vídeo que eu postei para cliente, né? Um exemplo. Tá ótimo, né? É o suficiente para que assim, esse é só um exemplo, tá, gente? Vocês não precisam seguir a risca, nada que eu fale a verdade absoluta não, tá? Mas já é o suficiente para não ter a sensação de que o perfil tá abandonado, né? E nem para dar trabalho vocês suficiente para vocês ficarem fazendo um monte de conteúdo para postar todo dia, que você acabe nem tendo tempo para fazer o fundamental, que é aprimorar sua edição, buscar cliente ou até executar o trabalho para seus próprios clientes, né? Qual seria o primeiro passo para uma pessoa que encontrou a possibilidade de viver da edição de vídeo, mas nunca editou um vídeo? Ótima pergunta, Silvia, ótima pergunta. Pessoa que tá no zero, né? Absoluto. Você acabou de descobrir que existe a possibilidade de viver da edição de vídeo. Você fala assim, e agora? O que eu faço? Primeiro eu vou falar aqui essa pergunta ela tem umas respostas muito boas, então eu vou responder o que não fazer e o que fazer em seguida, ok? O que não fazer. Não ficar louco quando vê a quantidade de conteúdo que tem, tá? A quantidade de editores de vídeo que tem. Não enlouquece assim com excesso de informação não, tá? Primeira coisa, tomar cuidado com excesso de informação. Porque quando a gente vem para esse universo digital, para esse universo de onde as coisas acontecem no digital, você tem muita informação, né, sobre essas coisas. E aí você entra lá no YouTube e começa a fazer uma pesquisa, né? Qual o melhor editor de vídeo para eu editar do celular? Se você for começar com o celular, que é muito possível, né? Qual o melhor editor de vídeo assim assado? Você vai achar N respostas diferentes. No fim das contas, não vai ter nada respondido, você vai ficar muito confuso, porque você está num momento que é muito iniciante, né? Então essas coisas confundem mesmo. Então, assim, primeira coisa, tomem cuidado com isso, tá? Porque isso deixa vocês confusos e confusos o caminho fica mais longo, tá? Então, o primeiro passo é olhar qual é a configuração. Primeiro passo, tá? Primeiro passo, porque você vai ter que, durante o tempo que você pesquisa e tudo mais, você vai ter que aprender a editar, né? Se você nunca editou um vídeo. Então, o primeiro passo é olhar a configuração do seu aparelho, né? Se ele for um computador. Se for um celular é um pouco mais simples, né? Mas se for um computador, você vai ter que olhar qual a configuração dele e buscar o melhor editor de vídeo que combine com ele, tá? Se for no celular, é mais simples ainda. Se for no celular, eu te oriento até a começar usando o CapCut. Por quê? Gratuito, tá? Gratuito, né? Instala ele aí no seu celular. E aí, né? Primeiro passo é aprender a editar, tá? E aí, tá nos ambientes onde as pessoas estão aprendendo a editar. Esse perfil aqui é cheio de conteúdo para quem tá aprendendo a editar. Inclusive, eu acabei de falar do CapCut. Eu postei um vídeo dele falando um guia completo, né, para quem quer começar a editar com o celular, né, usando o CapCut. Na quinta-feira, sem ser passada, quinta-feira anterior, uma aula bem completa que tá aqui no Instagram. Essa aula também tá lá no YouTube. No YouTube, onde você preferir assistir, tá? Então, é aprender a editar. Eu tenho um monte de vídeos, tanto aqui no perfil quanto lá no YouTube, onde eu ensino do passo zero mesmo, né? Como editar um nugget do zero, né? Como editar o nugget pro Reels do zero, assim, é tudo de uma linguagem simples, que se você nunca tiver editado um vídeo na vida, nunca tiver aberto o editor de vídeo na vida, você vai entender o que eu tô falando, tá? E tem também pro celular, e aí eu indico o CapCut porque é gratuito, né? Não vou falar pra você pagar. Tem o KineMaster, eu amo o KineMaster pro celular também, diga-se de passagem. Tem o Rush, também gosto muito do Rush.
Só que esses já são pagos, né? E se você está começando do zero absoluto, mas nunca editou um vídeo, não te oriento a investir, a pagar por nada que você ainda não sabe nem se você vai gostar de usar, né? Então, o primeiro passo é esse. Primeiro, porque assim, os passos são os seguintes. Você aprende a editar, depois você aprende como fazer um portfólio, depois você aprende como precificar o seu trabalho, né? Dar valor ali ao seu trabalho. Depois você entende como encontrar clientes. Você precisa entender também como negociar com eles e tudo mais para você fechar os contratos, tá? Então, o primeiro passo é editar, é aprender a editar, tá? E se você tá no zero absoluto, tá descobrindo essa oportunidade agora, fica tranquilo que em breve tá chegando, vai ter a Maratona Viver da Edição de Vídeo, né? A maratona te vai ensinar tudo mesmo que vocês precisam para viver da edição de vídeo, começando do zero e sem sair de casa. E melhor, né? Usando o aparelho que você já tem aí. Se você tá vendo essa live no celular, esse celular que você tá assistindo essa live já é tudo que você precisa para começar do zero, sem sair de casa e viver da edição de vídeo. Se você tem qualquer aparelho, computador, o computador não é assim, não é assado, não importa. Você vai descobrir na maratona viver da edição de vídeo que é possível sim, tá? Então, me aguardem que lá vai ter tudo. Desde o passo zero até quais são todos os passos que você precisa seguir, tá? De uma maneira bem didática e organizada e que com certeza vai te ajudar a viver da edição de vídeo, tá bom? Inclusive, ótima pergunta, Silvia, ótima pergunta. Quando a gente está começando no zero absoluto, né, que você nunca editou um vídeo nem nada, né, como eu falei dos termos antes, você escuta falando prospectar. O que é isso, prospectar? Prospectar é você encontrar o cliente, você buscar pelo cliente que você deseja atender e oferecer seu trabalho para ele. Aí você ouve falar, aí de repente você entra na aula e ouve falar, headline, endline, barra de progresso. E aí isso tudo te deixa muito confuso, né? Não precisa se preocupar, porque as minhas aulas eu faço questão de explicar todas as coisas, todos os termos, então é um jeito bem didático mesmo, justamente para quem quer começar em qualquer momento. Já saiba editar, se você já sabe editar, é o lugar certo para você. Se você nunca editou um vídeo e você está no absoluto zero, é o lugar certo para você. Então, só me acompanhem, só continuem seguindo comigo aqui. Opa. Mais perguntas, pessoal? Oi, Ju, tudo bem? Boa noite. Oi, Ellen. Como que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Formato de vídeo. Qual o melhor formato de vídeo para você aprender, para você viver da edição de vídeo? Eu tenho até essa pergunta, né? Eu tenho até um nugget que fala dela, mas eu vou responder aqui mais completa do que tem no nugget, né? Bom, na verdade não tem o melhor formato, tá? O que eu oriento sempre, oriento para os meus alunos que estão no treinamento e vou orientar para você que está aqui, não tenta aprender todos os formatos de uma vez, tá? É legal você saber que eles existem, como que eles funcionam, porque isso vai te ajudar a comunicar com o seu prospecto, que é seu futuro cliente, tá? Mas quando você tenta aprender tudo de uma vez só, eu quero aprender a editar um tela, ao mesmo tempo eu quero aprender a editar um YouTube, ao mesmo tempo eu quero aprender a editar um vídeo CPL, você quer fazer tudo prático ao mesmo tempo. Daqui a pouco, quando passar um mês, você vai ter aprendido superficialmente todos e não vai estar sendo bom em nenhum, tá? Então, o que eu sempre gosto de orientar vocês? Faça uma lista do tipo de vídeo que você quer editar. Aprender a editar. Eu quero editar um nugget quadrado. Eu quero aprender a editar um nugget pro Reels, porque eu quero focar em Reels. Eu quero aprender a editar um vídeo pro YouTube, tradicionalzão do YouTube. Eu quero aprender a editar vídeos CPL, assim, pro infoprodutor, que eu acho muito bacana. Eu quero aprender... Aí você coloca ali. Coloca uma lista de prioridades, né? Eu quero aprender esse primeiro, esse segundo, esse depois. E aí estuda um por vez, tá? Aprendeu, seu primeiro era um nugget tradicional, aprendeu, tá editando direitinho ele? Ótimo! Agora, qual que é o segundo? O segundo é o que eu quero aprender, é o vídeo pro YouTube. Então, quando você estiver bom no nugget, você pula pro YouTube. Tá bom no YouTube, você pula pro outro. A menos que apareça a oportunidade de você aprender fazendo para um cliente, tá? Adriana, como é isso? Por exemplo, você aprendeu a editar um nugget. Você edita bem o nugget. E aí o cliente que apareceu para você quer justamente que você edite um vídeo para o YouTube. Você pode ser franco para ele que você ainda não
é um expert em vídeo pro YouTube, né? Mas fala pra ele que, olha, eu tenho interesse, eu sei editar vídeo, porque você sabe editar vídeo. Você pode não ser um expert naquele formato, mas você sabe editar vídeo. Porque se você sabe editar um tipo, você é capaz de editar qualquer tipo, né? Mas esse formato eu ainda não editei, mas se você quiser, né, a gente faz esse trabalho aí, faz um de experiência, né? E, gente, experiência que eu tô falando remunerada, tá? A gente faz uma experiência, você vê se você gosta do meu trabalho, né? Se a gente se adapta, se a gente encontra um bom jeito de trabalhar juntos, tá? Isso é muito possível. Como que eu sei? Experiência própria também, tá? Então, a menos que isso aconteça, eu oriento que vocês aprendam um formato por vez, para vocês não ficarem confusos e nem ficarem perdidos e nem se perderem, literalmente, tá? Porque cada formato tem uma peculiaridade, usa uma coisa diferente, tá? Então, assim, quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, você não avança, né? Você aprende a fazer tudo mais ou menos, tá? E quem faz tudo mais ou menos não faz nada, tá? Pelo contrário, né? Quem faz alguma coisa com excelência tem aí uma vantagem, né? E tem aí uma possibilidade maior de se destacar, tá bom? Ah, eu tô ótima, Ellen, graças a Deus. Ai, gente, eu tô com essa tosse louca aqui. Só durante o dia fica ótimo, é só chegar à noite. Como responder um prospecto que falou: ah, fulano ou eu conheço alguém que faz mais barato? Gente, boa essa, hein? Muito boa. Se a pessoa falar esse tipo de coisa com você, né? Primeiro que você não deve levar isso pro pessoal. Ah, então eu vou ter que abaixar o preço da medição de qualquer jeito. Não, já começa por aí, tá errado. Não é isso o seu pensamento, não. Então a primeira postura é você estar confiante. Primeira coisa é você estar confiante em relação ao preço que você cobra e o valor que o seu trabalho tem. Gente, não é tudo sobre preço, é valor, tá? Essa semana a gente tem um vídeo de aniversário. Boa, Val, boa! Aparecem os trabalhos super inusitados, né? E aí a gente pega e tá tudo bem. Hoje a gente tem um vídeo pro velório, gente. Pro funeral. Sério. Seríssimo. Era um vídeo de fotos de 45 minutos total. Foi um dos trabalhos mais bem pagos que eu fiz no começo da minha carreira, de verdade. Então, boa, Val. Muito bom, muito bom. Porque é exatamente o que eu acabei de falar, né? Se você sabe editar um tipo de vídeo, você sabe editar vídeo, né? Você pode ser especialista em nugget Nutella. Se alguém pedir pra você editar um vídeo de casamento, você vai conseguir. Se alguém pedir pra você fazer um convite em vídeo, você vai conseguir. Se alguém pedir pra você editar um Reels, você vai conseguir. E aí, por aí afora vai, né? Só que você vai ter que se sentir seguro com o que você está fazendo quando você vai oferecer na parte da prospecção. E aí onde entra a parte de você tá bom naquele vídeo, né? Porque você vai oferecer ele com muita mais segurança, né, para aquela pessoa. O importante é que você voltou, Silvio, graças a Deus. Lembrou de mim, Val? Muito bom. Que bom que você lembrou da história. A história... Gente, isso tem, sei lá, quando foi isso, mas foi 2019, mas eu não lembro quando exatamente. Tem bastante tempo isso, bastante tempo. A pessoa gostou e me pagou até um extra. Arrasou! Arrasou, Val, amei. Isso é que é relato, gente. Meu Deus do céu. A pessoa vive da edição de vídeo, ainda consegue fazer um vídeo que a pessoa gosta tanto e ainda paga um extra. Bom demais. Val, isso que você falou, né, da pessoa ter gostado tanto que ela pagou até um extra, né? Me lembra que uma questão que ontem eu tava dando uma aula lá dentro da comunidade. Aula da última turma que eu abri, né? Da comunidade, já vai que conecta. Que a gente tava falando de precificação. Foi uma aula sobre precificação, né? E aí que às vezes a gente não se sente merecedor, né? Do tanto que a gente acha que a gente deveria cobrar. E aí de repente você chega numa conclusão de que o vídeo R$100 é o que você acha assim, pra eu cobrar, pra eu ficar feliz, assim, paga bem pelo meu trabalho R$100. Claro, dentro da comunidade eu ensino todas as bases que você usa de precificação. Como você identifica o custo do seu trabalho, tá? Como que você usa a margem de lucro, N coisas, né? E aí, você sabe, né? Aprendeu a cobrar, você sabe cobrar pelo seu trabalho. Mas aí você olha quanto fica, R$100. Ai, mas eu tô tão no começo.
Se eu cobrar R$100 e a pessoa desistir de me contratar para editar esse vídeo porque ela achou R$100 caro demais. Você nem sabe se a pessoa vai achar que é caro demais, é você que tá achando caro demais. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o jeito que a gente encara essas questões de dinheiro, né? Porque às vezes a gente fica com medo de cobrar muito caro, cobra barato, e a pessoa mesmo nem ia achar caro, ela ia achar super justo. Isso é tão real que, como você mesmo acabou de falar, né, Val? A pessoa gostou tanto que ela te pagou até um extra. Então, se mesmo que você tivesse cobrado mais, não significa que ela não fecharia, né? Mas a gente tem tantas coisas envolvidas nisso na cabeça da gente, né, que a gente precisa tomar cuidado. Vou contar uma história pra vocês. Deixa eu só ler os comentários aqui, eu vou contar as histórias pra vocês. Depois de tudo que a rainha disse, agora é só programar pra maratona e já anotar na agenda, dia 17 de outubro, pra entrar na comunidade. É isso, Silvio. É isso. 17 de outubro é a data. Já coloca na agenda aí, né? 17 de outubro, 7 horas da manhã, quando abre, fazer a minha inscrição para a comunidade do Jamaica Conecta, que eu quero viver da edição de vídeo, porque eu vou viver da edição de vídeo. Drito, experiência e visão atualmente, os Reels precisam ou usam muitos vídeos e imagens ilustrativas inseridas nele. Qual a melhor maneira de editar eles? Ellen, ótima pergunta, tá? Não existe uma única boa maneira, tá? Eu vou falar aqui alguma coisa para vocês observarem. Que bom, Val! Nossa, que ótimo! Parabéns! Fico super feliz que ela tenha te encontrado, não foi nem de prospecção, que você aceitou o desafio e fez muito bem, eu tenho certeza absoluta, porque você arrasa, você é uma excelente editora de vídeo, né? Então, todos os louros que você está colhendo aí são frutos do seu trabalho, da sua dedicação, você merece muito, muito mesmo. Gente, a Val, ela tem um canal no YouTube de Dark, que ela fez, né? Uma vez eu fiz uma indicação na comunidade, faça um canal Dark, ele serve como portfólio para YouTube e tal, não sei o quê. E ela fez, chama Viajando pelo Mundo. Se vocês quiserem ter uma ideiazinha do trabalho que essa mulher faz, né? Vocês olhem lá no trabalho, o trabalho dela nesse canal. Editando, viajando... Como é que é? Acabei de falar e agora esqueci. Viajando pelo mundo, né, Val? Confirma aqui pra mim. Ela edita maravilhosamente bem. Nossa, isso de você ter entregado o vídeo e a pessoa ter pagado até um extra, Val. Nossa, ó. Parabéns. Parabéns mesmo, gente. Você é muito fera. Eu edito vídeo há mais de 5 anos, porém muitos projetos pedem... E nisso eu não tenho tanta experiência. Bom, John, aprender. Não se apegue ao fato de que muitos projetos pedem, tá? Muitos, não são todos, né? Foco, antes de qualquer coisa, nos seus pontos fortes. E aí, se você identifica que tem um ponto, eu vou aprender isso, então a parte do reinvestimento, né? Se eu tenho um cliente aqui, por exemplo, eu edito nuggets, sou especialista em editar nuggets para infoprodutores, é a minha especialidade. E aí eu já tenho um cliente aqui que edita vídeo nuggets. Só que aí começa a aparecer muito cliente pedindo que eu faça, sei lá, umas vinhetas lá super, super boladas lá. E aí eu não sei fazer porque eu não sei usar a ferramenta que eu precisaria para fazer aquela coisa mais cinematográfica. Então eu vou continuar trabalhando com meus clientes do Adobe Premiere, After Effects. Justamente ele é muito usado para fazer vinhetas. Né? Porque ele faz um monte de coisas inusitadas, assim. Lá você coloca em prática tudo, assim, que você imaginar. Se você consegue imaginar, você consegue criar, né? Mas não é todos, né? Exemplo disso sou eu, né? Que comecei a viver da edição de vídeo usando só o Filmora, depois eu aprendi a usar o Adobe Premiere e aí eu fiquei usando os dois, né? Mas eu já ganhava dinheiro usando só o Filmora, né? Eu tenho alunos que ganham dinheiro usando o Filmora, porque aprendeu comigo. Tem alunos que ganham dinheiro editando vídeo usando o CapCut. Então, assim, que é de celular, é gratuito, ganha dinheiro. Então, assim, você consegue o cliente com o que você já sabe, né? Edita o tipo de vídeo que você já sabe e aí você reinveste, né? Eu acho que eu preciso agora de um... Eu já edito, já tenho cliente, né, e tal. Vou reinvestir, né? Vou comprar um treinamento a mais para eu me aprimorar no After Effects, que eu quero pegar aqueles projetos que oferecem mais pagamento, né? Mas que precisa daquela ferramenta, que precisa saber usar aquela ferramenta,
vou me aprimorar para eu oferecer aquilo também, tá? Então aí você vai escalando, vai aprimorando até onde você quiser, né? Ah, eu quero ser capaz de editar vídeos cinematográficos, né? Então você vai ter que ir aprendendo, escalando até você chegar lá. Mas tudo começa na base zero, né? Não adianta a pessoa nunca nem editou um vídeo, né? Já quer pular logo lá para aprender a fazer um vídeo digno de cinema, né? É difícil, é complicado. Aí acaba desanimando, né? Porque fala assim, não é muito difícil, né? Então não precisa ser tão difícil assim. Professora como você aprende mesmo. Val, você é maravilhosa. Inclusive a Val vai estar nas próximas semanas. Eu vou fazer uma live com ela, né? Pra ela mesmo contar todos os detalhes da história dela. Tem o depoimento dela aqui no perfil, né? Mas pra vocês ouvirem ela contando situações como essa, né? Do cliente aí que achou ela no Instagram, que ela editou um vídeo, ganhou até um extra de tanto que a pessoa gostou do vídeo. Como que ela conseguiu os primeiros clientes dela, os desafios e tudo mais, assim. Ela é maravilhosa, muito bom. Vocês vão adorar. 5 anos de experiência na edição usando o Wondershare Filmora. Muito bom, John, muito bom. Também já ganhei bastante dinheiro usando o Filmora, justamente o Filmora. Eu gosto muito dele porque ele é muito simples, né? Muito prático, muito rápido, né? E às vezes a mesma coisa que você vai fazer super prático de fazer, né? De executar ali no Filmora quando você tá começando, né, editando os vídeos para os seus primeiros clientes e tudo mais, você vai fazendo na Adobe Premiere, por exemplo, que eu aprendi a usar depois, é um caminho muito mais longo, ele não é tão intuitivo, né? Isso dificulta muito, tá? E ele, sem contar que ele tem aprimorado muito, né? Quando eu comecei a usar ele lá atrás, eu usava o 9, que era a versão mais recente, tinha acabado de sair, né? Era ótimo, né? E aí depois ele foi aprimorando, depois ele lançou o 10, aí ele já super fez um upgrade, né, pro 10, assim, um monte de coisa nova. Depois ele lançou o 11, também fez o upgrade de novo e ficou muito melhor, né, sem comparação com as restrições de algumas coisas que tinha pra fazer lá no 9, né, que agora eu já consigo fazer com o 11, né. Inclusive, se tivesse as funcionalidades que ele tem no 11 lá atrás, talvez eu não tivesse nem aprendido a usar o Adobe Premiere, porque eu aprendi a usar o Adobe Premiere porque tinha uma cliente minha que ela queria vídeo de panificação, ela queria que durante a barra de progresso fosse aparecendo um pãozinho andando na tela. Ela queria isso, né? Porque elas já faziam, elas queriam que eu replicasse, né, nos nuggets que eu fosse fazer. Só que eu não conseguia fazer isso no Filmora 9. Não conseguia. E aí ela me contratou, né? Ela falou que isso não era um problema não, porque eu sabia fazer todo o resto da edição, eu sabia fazer os cortes, as headlines, as legendas e tal. E aí essa cliente, ela me ensinou, né, a Fernanda, inclusive ela passou aqui pela live, agora já tá lá em cima, já deve ter saído. Ela me ensinou a usar o Adobe Premiere, ela fez um zoom comigo, ela mostrou como fazer esse pãozinho andar na tela, me mostrou como usar uma base pronta que ela já tinha, e aí nós trabalhamos por meses juntos. Lá no começo foi... Até no momento que ela me contratou, né, aquele foi o melhor contrato que eu tinha conseguido de verdade, em termos de valores, assim, o maior contrato mesmo que eu tinha conseguido até ali. Depois eu consegui outros iguais àquele que eu fiz pra ela e até maiores, né, mas aquele foi o melhor, assim, de longe. Pois é, infelizmente aqui na minha região o pessoal procura muito video nugget, porém com muito efeito e tal. Muita coisa dá pra fazer no Filmora, tá? Muita coisa mesmo, assim, de longe. O meu nugget atualmente, né? Ele parece um quadrado que ele pisca ali na tela, ali na hora que abre. Tudo entra com efeito, entra um monte de efeito animado, barulho. Não uso nada diferente do Filmora, tá? Inclusive, o pãozinho que eu não sabia fazer andar na tela lá atrás, porque no 9 não tinha funcionalidade, eu ensinei, né, tem aula disso dentro do meu treinamento com os meus alunos, como fazer as animações andarem na tela no mesmo tempo da barra de progresso, ou do jeito que eles quiserem, né, usando o Filmora, porque agora ele já tem essa possibilidade, graças a Deus, né. Tô buscando tempo para estruturar o Premiere por conta do ecossistema Adobe. O Adobe, os programas do Adobe, né, eles são nossa, eles são complicados. Eu gosto muito deles, eles dão muitas possibilidades, né, mas ao mesmo tempo, no caminho, né, o processo pra você aprender nele é foda. É verdade, quando comecei a usar era o Filmora 8.5, um pouco antes de mim ainda, João, um pouco antes de mim.
Guerreiro, viu, guerreiro? Porque era muito restrito. Gente, vocês não fazem ideia. Hoje em dia você brinca lá dentro do Filmora, né? Com as possibilidades que você tem lá, né? Você consegue fazer cada coisa incrível lá. Tanto usando as coisas que eles... as animações que tem pré-definidas, quanto fazendo suas próprias animações, né? Enfim, dá pra você fazer um zilhão de coisas lá dentro. Mas não dava pra fazer não, gente. Vocês não têm ideia, né? Como que a gente suava pra fazer. Sim, tem o rastreamento de objeto, muito bom. É maravilhoso, maravilhoso. É uma muita atualização boa. Muita atualização boa mesmo. E eles continuam. Isso é uma coisa legal, né? Porque dá pra abordar uma outra coisa bem interessante, né? Às vezes as pessoas falam assim: ah, porque tal editor é o melhor editor, né? Tipo, como se tivesse só aquele bom editor, né? Só que, gente, é tanto editor de vídeo no mercado, não é um nem dois, são muitos, né? E nenhum deles quer ficar para trás. Então a tendência é que eles se aprimorem. Vocês acham que o Filmora se aprimorou, né? Tá se adaptando, se aprimorando e se melhorando? Ah, só porque vou me melhorar. Não, é porque quando tá todo melhorando, né? Todos os editores, ele tem que acompanhar. A pressão é muito grande, assim, as pessoas elas querem editar um bom editor, então automaticamente ela tem que melhorar, né? Ela tem que melhorar o programa ali. E isso serve para qualquer aparelho, para qualquer editor. Quando eu comecei também no celular, gente, hoje eu falo pra quem tá começando com o celular, usar o CapCut que é gratuito, aí você já começa a usar logo o que é gratuito, né? Pra você só pensar em pagar depois que você já tiver conseguido ganhar algum dinheiro. Lá quando eu comecei não tinha não, né? Lá quando eu comecei não tinha. Quando tinha gratuito era só com a marca d'água, você não conseguia excluir igual você consegue fazer no CapCut, então você tinha que pagar pra tirar a marca d'água. E era tudo muito mais restrito. Os editores para celulares eram muitíssimo mais limitados do que eles são hoje, tá? Porque eles vão se aprimorando, tudo vai aprimorando, tá? Teve uma nova função muito legal agora no 11, que é a questão da legenda automática. Verdade, John, verdade. E legenda automática, eu tenho uma trava com legenda automática, né? Que é as correções, eu não gosto de corrigir. Eu sou boa de corrigir, assim... Porque eu acho que dependendo de como o programa faz a transcrição, mas claro que depende da pessoa que está falando no vídeo, se a pessoa fala muito errado, se ela fala muita gíria, se ela tem um sotaque muito carregado de alguma região específica. Aí qualquer programa de leitura ali que vai fazer essa transcrição automática para gerar a legenda automática vai gerar muito mais erro, porque ele vai ter muito mais dificuldade de entender a palavra falada com clareza, né? Mas dependendo, né? Dependendo não, sai mais certinho, né? E aí facilita. Mas eu quando eu editava lá no 9 ainda, né? Teve uma época que eu queria aumentar a minha produção de vídeo nugget, porque eu já editava muito, né? E aí que eu sabia já que pra conseguir aumentar, eu tinha que aumentar a minha capacidade de produzir aqueles nuggets. E aí na época não tinha nenhum editor que fazia isso, né? E aí eu testei programas de transcrição, vários programas. Tudo que tinha gratuito para eu testava, mesmo que depois eu tivesse que assinar, né, para testar, para encontrar. E aí, com as pessoas que eu fazia os nuggets e Nutellas, eu não sei se é pelo sotaque, se é pelo jeito de falar, se é por falar rápido demais, não sei. Mas tinha muito erro. E aí eu gastava tanto tempo corrigindo o texto que eu tinha que quase que tava legendando no fim das contas. Aí eu fazia tudo manual mesmo. Eu costumo falar que o melhor editor é aquele que você sabe mexer. Muito bem falado, John. Essa é a minha fala clássica. Só que eu falo que o melhor editor é o melhor editor pra você. O que combina com o seu aparelho, né? O que roda. Porque às vezes a pessoa fala assim, que o melhor editor é o Adobe Premiere, que eu tenho que editar no Adobe Premiere e não tenho nem um computador que roda o Premiere de boa. Instala o Premiere lá, o Premiere nem abre, ele trava pra tudo, né? Então, assim, o melhor editor é aquele que você consegue mexer, literalmente. Que você sabe, que você consegue trabalhar, que o seu trabalho flui, né? Então, assim, com toda certeza absoluta. E não se prender, né? Tipo, eu só vou começar quando eu puder ter um computador que eu vou instalar o Adobe Premiere. Cara, mas como você vai gerar dinheiro pra poder ter o dinheiro pra comprar esse computador se você não começar? Né? Então o negócio é começar. Começa onde você tá, começa com o que você tem, né? Só começa e vai. Oi, Selma, tudo bem? Respondi sua pergunta, respondi ela antes. Depois você assiste, vai ficar gravado aqui, tá? Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa live de perguntas e respostas. Muito bom, João. Adorei sua participação. Todo mundo que participou,
Val, Silvi, todo mundo participou. Muito obrigada pela participação. Essa live vai ficar disponível se vocês quiserem ouvir todas as respostas que eu dei. Eu falei sobre nota fiscal, falei sobre desanimar, de repente, com alguma situação chata que acontece com o cliente ou com o prospecto. Essa parte é bem, né? Acontece. Enfim, falei um monte de coisa interessante aqui durante essa live, então ela vai ficar disponível, vocês podem assistir, tá bom? Sim, trabalho também, John. Eu falo que o Canva é a minha ferramenta auxiliar, assim. Sempre que eu preciso de um vídeo, eu busco um vídeo sem direitos autorais. Eu pego lá no Canva, baixo lá, né? Pego no banco de dados deles. Ou, de repente, quando a pessoa quer uma coisa muito louca, assim, muito... E aí eu posso fazer no Canva e jogar lá dentro, eu uso... É uma excelente ferramenta auxiliar, assim. Essas duas ferramentas juntas, gente, dá pra fazer cada coisa que vocês não fazem nem ideia. Preocupa não, Selma, você vai ter a oportunidade de assistir. Não se preocupe, o importante é que você chegou. Tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Essa semana eu vou fazer a análise de edição de vídeo, tá, gente? Tenho já duas ou 3 semanas que eu não consigo fazer, mas eu vou fazer essa semana. Vou anunciar direitinho nos stories, em publicação, tá? E vai ser na quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, 19 horas, lá no YouTube, tá? Então eu vou trazer todos os detalhes no stories e publicação, fica ligado. Vou fazer a análise de conteúdo. Análise de edição de vídeo, né? De alguém aí que vai mandar um vídeo editado, né? Pra eu falar lá minha opinião, o que eu acho, o que dá pra aprimorar, se tá legal, tá? Beleza? Então até quinta-feira, 19 horas. Vejo vocês lá. Tchau, tchau!